Você já recebeu uma má notícia, daquelas bem ruins mesmo? Eu já recebi, e muitas. Mas eu me lembro em especial quando eu recebi a notícia da morte do meu primeiro marido, quando eu tinha 22 e ele 25 anos de idade, quando eu estava me recuperando de um aborto espontâneo que tinha acontecido há apenas 14 dias e que eu tinha apenas 8 meses de casada. E eu nem preciso dizer para você que o meu mundo desabou. Inclusive, algumas pessoas até me pediram para eu fazer um vídeo com esse testemunho pessoal de como foi que eu superei. E eu fiz, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para que você possa assistir e quem sabe ser edificado, edificar outros, entregar para alguém numa mesma situação, recomendar, né, para alguém na mesma situação e até usar como ilustração dessa lição para você. Mas o fato é que uma má notícia, ela acaba com a alegria, ela causa desânimo, ela abre caminho para doenças no corpo, na alma. No meu caso, eu tive um distúrbio hormonal que, para sarar, eu tive que fazer um voto a Deus, porque os médicos não sabiam, não estavam conseguindo resolver a situação. A má notícia gera traumas, muitas vezes gera revolta e chega até a fomentar o suicídio. Tem pessoas que realmente não aguentam. No caso da história de Jó, nós temos uma história incrível de resistência e de superação diante de tantas más notícias. A maioria dos cristãos, o que a maioria dos cristãos sabe a respeito do livro de Jó ou da história de Jó é apenas o que está nos 2 primeiros capítulos do seu livro e nos 12 últimos versículos do último capítulo. A maioria dos leitores passa por cima da parte poética do livro, que é uma parte que valoriza demais o caráter de Jó. Quem examina esse miolo do livro fica admirado com a resistência incrível dele diante de toda sorte de sofrimento pelo qual ele passou. E eu gostaria de dividir essa reflexão em 6 momentos marcantes que Jó viveu. Em um mesmo dia, Jó recebeu 4 más notícias seguidas, uma logo após a outra. Mas antes de comentar as más notícias, eu queria recordar com você o que eu falei em vídeos passados sobre a existência de 2 tipos específicos de mal. Nós falamos que o primeiro tipo de mal é o mal natural, que são os acidentes, as inundações, os terremotos, os incêndios, as doenças e, acima de tudo, a morte, que parece que é o ponto culminante dos males naturais. O segundo tipo de mal é o mal moral, que é o resultado direto da maldade dos homens, como as guerras, as matanças e a desumanidade do homem contra o seu próximo. Isso a gente chama de mal moral. E Jó experimentou esses 2 tipos de males na sua vida, de forma alternada, uma hora um, uma hora outro. E além de ter sido visitado pelo mal, ele também foi testado em sua fidelidade a Deus em 2 ocasiões diferentes. Na primeira vez, ele foi testado 4 vezes, com as 4 más notícias. A primeira notícia foi de um mal moral, provocado pelos sabeus. Os sabeus eram árabes descendentes de Sebá, que habitavam na região que hoje é chamado de Iêmen, no sul da Arábia Saudita. Eles levaram os bois e as jumentas de Jó e mataram todos os seus trabalhadores, exceto um, que escapou para ir dar a notícia para Jó. Então nós temos aqui 2 coisas, o roubo e o assassinato. São 2 crimes terríveis que perturbaram de fato muito a mente e a alma de Jó. A segunda notícia foi de um mal natural. Caiu fogo do céu. O texto não define em que consistia esse fogo, mas nós entendemos que foi alguma coisa assim devastadora. Talvez tenha sido ou tenha se iniciado por um relâmpago que acabou gerando um incêndio que varreu os campos e matou 7.000 ovelhas e também todos os homens que cuidavam delas, exceto um deles, que foi quem deu a notícia a Jó. A terceira notícia foi de um mal moral provocado pelos caldeus. Os caldeus tinham a fama de ser ferozes e muito cruéis. Eles vieram da região da Caldeia, do lado norte, em contraste com os sabeus que vieram do lado sul.
E em 3 bandos eles fizeram um verdadeiro arrastão, saqueando e matando todos os empregados, porque esse era o jeito, né, dos caldeus ganharem a vida. E apenas um dos empregados escapou para avisar a Jó do que havia acontecido. E nesse assalto a Jó, os bens de Jó em particular, os caldeus tiveram um grande sucesso, porque eles conseguiram tomar 3.000 camelos, que eram animais de transporte da época. A gente poderia dizer que os camelos, na época, eles eram os cavalos, né, do deserto. Então eles eram muito valiosos. E a 4ª má notícia que veio a Jó foi de um mal natural. Bem, a vida de Jó já havia sido devastada, assim, da noite para o dia. E uma coisa era ele perder as riquezas, perder até os servos, mas outra coisa muito diferente era perder os membros da própria família. Acontece que os filhos de Jó estavam no meio de uma grande festa, quando um grande vendaval vindo do deserto, com a força de um tornado, veio demolindo tudo no seu caminho, inclusive a casa onde os filhos de Jó se divertiam, matando a todos. Os 10 filhos de Jó. Apenas uma pessoa não identificada, provavelmente um servo, escapou e correu para contar a Jó o que havia acontecido. E no dia seguinte, haviam 10 caixões de defuntos para serem enterrados e ali estava Jó, reduzido a nada. Nessa primeira rajada de desastres, Jó fez uma declaração de fé muito profunda e ele provou com isso que a adoração de um homem a Deus pode sim ser completamente desinteressada, porque ele havia perdido tudo e mesmo assim ele adorou. Jó demonstrou os sinais comuns de tristeza e de luto, que era comum entre os orientais, ou seja, ele rasgou as suas roupas e ele rapou a sua cabeça. Mas note que um costume que era dos orientais que ele não fez foi se mutilar, como os pagãos costumavam fazer. Tá? Porque ele era um homem justo, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Então o fato de Jó ter se prostrado no chão foi um ato de fato de desespero, mas que ele transformou em adoração a Deus. Justamente era aquilo que Satanás disse para Deus que Jó jamais faria se ele tirasse todos os bens de Jó. E é realmente notável como Jó seguiu pela adversidade com a adoração. Diferente de tantas pessoas, ele não cedeu ao sentimento de amargura. Ele simplesmente se recusou a culpar a Deus pela situação que ele estava passando. Enfim, essas 4 más notícias destruíram quase tudo o que Jó tinha. Ele estava com a sua mente numa angústia muito grande, mas ele continuava com boa saúde física, mas não por muito tempo. Bem, até agora nós vimos que Jó foi visitado pelo mal e testado em sua fidelidade a Deus em 2 ocasiões diferentes. Na primeira vez, ele foi testado 4 vezes com 4 más notícias que resultaram na perda de todos os seus bens e dos seus 10 filhos. E ele não blasfemou contra Deus, ao contrário, ele o adorou. Vamos ver então quando foi a segunda vez que Jó foi visitado pelo mal. E mais uma vez nós somos transportados para as regiões celestiais quando Satanás novamente se apresenta diante de Deus junto com os anjos. Quando Deus apontou a fidelidade e a integridade de Jó, mesmo depois de ele ter perdido tudo, Satanás apelou dizendo: pele por pele, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Para Satanás, a doença poderia fazer em Jó o que a perda dos bens e a perda familiar não tinha conseguido fazer. E por incrível que pareça, Deus dá permissão para Satanás tocar na carne de Jó. E então, pouco tempo depois da perda de quase todos os seus bens e de todos os seus filhos, Jó perdeu também a sua saúde. A doença de Jó foi uma manifestação de um mal natural. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o óbvio. Nenhuma das provações pelas quais Jó passou atingiu ou prejudicou a sua alma. Essa é uma informação muito importante quando se trata de tentar explicar a razão do sofrimento humano.
tá? A alma dele ficou intacta. Apenas o seu corpo, seus bens, aquilo em volta dele foi atacado, mas Deus não permitiu que a sua alma fosse prejudicada. Então você precisa ter isso em mente, que quando Deus permite uma adversidade, tudo tem um limite. Assim como ele colocou limite para o mar, ele coloca limite para as adversidades que também vêm sobre a nossa vida. Voltando então à doença de Jó, ao longo dos anos, já foram dados vários diagnósticos para essa doença. Mas uma coisa nós sabemos, não se tratava de lepra, porque a palavra hebraica usada aqui subentende uma inflamação. Mas a Bíblia nos mostra os sintomas terríveis dessa doença. Coceira forte, feridas e crostas que minavam pus, perda de peso e pele enegrecida e febre. E nessa agonia, Jó se raspava com um caco de louça ou de telha, sentado na cinza. E essa expressão, sentado na cinza, reflete um termo hebraico que significa um montão de lixo de cinza. Ele estava mesmo numa situação caótica e miserável. Jó, que era um homem respeitado, um príncipe árabe, saiu de casa e se assentou num monte de lixo, de cinzas, a fim de esperar pela morte. Com certeza, ele estava rasgado por dentro, pela dor, pela angústia mental. Não havia medicamento e as suas orações pareciam inúteis. Ele ficou tão desfigurado que quando alguns dos seus amigos vieram visitá-lo, simplesmente não o reconheceram e choraram alto ao ver aquele quadro terrível no qual Jó se encontrava. A doença de Jó, ela era uma agressão não apenas à visão, mas também ao olfato dos que estavam em volta dele, porque ele cheirava muito mal. O próprio Jó dá os detalhes do nível do seu sofrimento. E eu vou deixar as referências aqui para você ler com calma. Dá uma olhadinha. E agora, nesse segundo momento em que Jó é visitado pelo mal, nós vamos prestar atenção à reação dele, porque é nesse momento que entra em cena uma pessoa muito importante, a mulher de Jó. Ela tinha sido uma rainha, desfrutando com alegria de tudo que ele tinha, pelo fato de ser a esposa do homem mais importante, mais poderoso de todo o Oriente. Só que agora o dinheiro dele tinha acabado, os filhos haviam morrido e tudo o que restava era um homem num estado miserável, mal cheiroso e cheio de feridas. E a mulher de Jó era exatamente o que Satanás esperava que ela fosse. Ela não mostrava ter aquela espiritualidade, aquela devoção desinteressada que Jó tinha. Nós percebemos então 3 fatos importantes que mostram a incapacidade daquela mulher de lidar com o sofrimento da família. Eu não quero aqui, em hipótese alguma, condenar a mulher de Jó, porque olhando pelo lado dela, ela também tinha perdido tudo, ela tinha perdido 10 filhos, a dor dela também era grande. Porém, ela não teve a mesma resistência espiritual ou a mesma atitude espiritual do seu marido. E com isso ela falhou, e com isso ela acabou dando bola para o diabo, como a gente costuma dizer. Então eu gostaria de alistar aqui, sem querer condená-la, porque as ações dela explicam, mas não justificam ela ter agido do modo como ela agiu. Então a gente vai ver esse lado dela nesse ponto da nossa reflexão. Primeiro, ela foi incapaz de suportar o quadro de doença do marido. Olha o que o próprio Jó diz sobre ela. Minha própria esposa não chega perto de mim por causa do mau cheiro que sai da minha boca quando eu falo. O cheiro repugnante não vinha apenas do hálito de Jó, mas também das feridas abertas por todo o seu corpo. Um segundo fato é que ela foi incapaz de manter o seu relacionamento com Deus. Depois da tragédia, ao que parece, ela se afastou do Senhor e aconselhou o seu marido a fazer pior. Olha só o que ela disse. Você ainda vai tentar ser muito religioso, mesmo depois de tudo que Deus nos fez? O melhor que você tem a fazer é amaldiçoar a Deus e morrer.
Há quem diga que ela fez isso por amor, porque ela não aguentava mais ver o sofrimento do marido. Mas Jó se viu na obrigação de oferecer resistência à sua própria esposa. E ele foi taxativo na sua resposta, digna de um homem justo e íntegro, quando ele disse: "Você fala como uma insensata ou uma louca. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não recebemos também o sofrimento e a dor?" E o terceiro fato é que, justamente por ter se afastado do Senhor, a mulher de Jó não vigiou e acabou ajudando o lado oposto. Ou seja, ela aliou-se a Satanás e acabou se tornando a porta-voz dele. Ela emprestou a boca para o diabo para levar Jó a fazer exatamente aquilo que o diabo tinha dito a Deus que ele faria. Claro que no final ela se reconciliou com Deus, ela se reconciliou com Jó, ela gerou outros 10 filhos, mas nós não sabemos o quanto ela aprendeu com o seu sofrimento. Mas podemos supor que foram experiências que promoveram, claro, o seu crescimento. Mas, voltando à história de Jó, nós não podemos esquecer que o único propósito de Satanás nessa história toda era levar Jó a amaldiçoar a Deus. Mas Jó não caiu nessa tentação. E se houve um fato na história que deixou Satanás completamente frustrado, foi quando ele viu muito de perto a firmeza e a fidelidade de Jó naqueles 2 momentos em que ele tentou destruí-lo. E fica a dica aqui para mim e para você. Quando nós estivermos passando por um momento difícil, vamos seguir a dica de Jó para colocar o diabo para correr. Manter-se fiel ao Senhor e não deixar de adorá-lo, não deixar de servi-lo com um coração humilde, um coração sincero, porque na hora certa, Deus virá em nosso socorro com a vitória que tanto nós precisamos. E a partir de então, Jó enfrentou um período de muita solidão. O homem que antes tinha nome, tinha dinheiro, tinha poder, que era cercado por parentes, amigos, vizinhos e muitas outras classes de pessoas, agora estava completamente só. E ele se queixa amargamente disso no capítulo 19, versículo 13, e desses versículos, do versículo 13 em diante, é um texto um pouco longo, mas você pode conferir lá como ele se queixa da solidão, como ele se queixa de as pessoas tão queridas, que muitas vezes podem ter dito que amavam e consideravam ele como pessoa, simplesmente viraram as costas para ele. Ninguém tinha conhecimento do que estava acontecendo fora do palco, nos bastidores do mundo espiritual. Ninguém sabia nada do profundo apreço que Deus tinha por Jó. Ninguém sabia das 2 provocações de Deus a Satanás quando ele disse: "Reparou o meu servo Jó?" Ninguém sabia das argumentações de Satanás de que Jó era reto só por uma questão de interesse pessoal. Ninguém sabia de como Deus havia permitido a investida de Satanás contra as posses, contra a família e contra a saúde de Jó. E o mais ignorante na história toda era o próprio Jó. Mas mesmo tendo qualidades éticas fora do comum, mesmo esmagado por toda a sorte de sofrimento e mesmo sem entender aquela desarmonia gritante entre o amor e o poder de Deus e o seu sofrimento, Jó tinha uma noção muito clara e abençoadora da soberania e do controle de Deus sobre toda aquela situação pela qual ele estava passando. Isso fica claro nas suas declarações ao longo do livro. Eu vou deixar algumas referências para você também conferir com calma. Dá uma olhadinha. Na verdade, Deus não fez nada contra Jó. Porém, permitiu que Satanás o fizesse, usando inclusive a sua própria esposa e os seus próprios amigos para atacá-lo. E o curioso é que nenhum desses acontecimentos afetou a fidelidade de Jó ao Senhor.
A resistência dele diante de tantas tragédias é simplesmente extraordinária. Jó era de carne e osso, como qualquer um de nós. Era um homem, não um semideus ou um super-homem. Era cercado de limitações, cercado de fraquezas. As dores provocadas pela perda de todos os bens, pela morte de todos os filhos e pela doença mal cheirosa e sem cura eram a nova realidade do seu dia a dia, inclusive o afastamento da sua mulher. Com certeza, ele ficava perdido, confuso, desesperado e até deprimido. Ao longo do livro, nós lemos as suas reclamações, suas lamentações e os seus desabafos. Ele também tinha crises de fé, mas ele sobreviveu a tudo isso e fez uma profissão de fé pública, quando ele disse: "Mas eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra." Uma declaração profética. Jó é um dos mais notáveis exemplos de resistência diante das tragédias que o ser humano pode passar. E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: em tempos de grandes provações, a nossa primeira pergunta deve ser: o que eu posso aprender com toda essa situação? Nós precisamos crer que Deus está realizando o seu plano perfeito no seu modo e no seu tempo. Todos nós sabemos que existem grandes forças malignas no mundo e que nós devemos pedir a proteção de Deus contra elas todos os dias da nossa vida na Terra. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que só existe um poder no universo, o poder de Deus. E é nesse poder que opera em nós, através de Jesus Cristo, que você e eu devemos descansar. Eu vou ficando por aqui. Na nossa próxima semana, na nossa reflexão, nós vamos encontrar Jó se manifestando depois de ficar 7 dias sofrendo em silêncio. Depois desse período, ele não abriu a sua boca para amaldiçoar a Deus, mas para maldizer o dia da sua concepção e o dia do seu nascimento. Será que são normais pensamentos de não querer ter nascido ou até de querer morrer diante de um sofrimento extremo? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Eu espero você. Jesus te abençoe e até lá.